Há muitos dias aqui nós vimos cobrando dos políticos a sua parte de sacrifício nesse momento difícil por que passa a economia brasileira, com muitos trabalhadores, quando não perdem emprego, tendo a redução dos seus salários. E a Assembleia Legislativa de São Paulo respondeu positivamente a esse apelo que é feito pela sociedade. E ontem aprovou um projeto que reduz os salários, os vencimentos, os honorários dos deputados estaduais e de funcionários comissionados e promete doar 320 milhões de reais ao governo de São Paulo para ajudar a combater essa pandemia. São 20% do salário e benefícios de cargos comissionados e corte de 40% nas verbas de gabinete. Deputado Cauê Macris, como é que o senhor alinhavou esse acordo com os deputados? Porque nós sabemos que não é uma unanimidade nunca quando se pretende reduzir vencimentos de alguém, né? Primeiro, bom dia a todos vocês, a todos os amigos ouvintes. É um prazer muito grande falar com vocês. De fato, né, o importante ressaltar é que num momento como esse, onde nós estamos vivendo a maior crise econômica, a maior crise política, ou melhor, a maior crise de saúde pública, né, do Brasil, e São Paulo é o epicentro dessa crise, pode o Poder Legislativo fingir que nada está acontecendo e não tomar nenhum tipo de medida, né? Foi sobre essa premissa que tanto eu quanto a mesa diretora da Assembleia, conversando com todos os líderes, todos os deputados, conseguimos chegar num consenso de uma proposta que reduz 320 milhões de reais do nosso orçamento, são 25% do orçamento do Poder Legislativo do ano de 2020, que será entregue ao governo do Estado de São Paulo para o combate do coronavírus. As medidas, elas estão divididas em vários fatores, não é apenas o salário dos deputados, que é um dos pontos ressaltados nessa medida, ela corresponde também, além da redução de 30% dos salários dos parlamentares, até 20% do salário dos servidores em cargos em comissão, a 40% de diminuição das verbas de gabinete de cada um dos parlamentares, a doação de 80% de um fundo de despesas que nós temos do Poder Legislativo, mais de 50 milhões de reais, que serão repassados também ao governo, dentre outras medidas de enxugamento que estão previstas no projeto aprovado ontem por 85 parlamentares votando favoravelmente. Deputado, há redução nos vencimentos de funcionários, dos parlamentares, e também redução nas verbas de gabinete. Queria perguntar para o senhor se, nessa questão da verba de gabinete, isso não pode ter a duração pelo longo prazo, não é? Vai ser necessário, em algum momento, retomar aquilo que existia na situação anterior, deputado? A previsão do pacote aprovado ontem, ele é de duração enquanto durar a calamidade pública do Estado, né? Essa é a proposta que foi aprovada no dia de ontem. Agora, uma coisa é fato, né? Essa pandemia e o momento que nós estamos vivendo, estão mostrando muitas coisas, né, mudarão daqui para frente. Eu dou um exemplo, por exemplo, da sessão virtual. Eu coordenei ontem mais de 8 horas de sessão para aprovação desse pacote de maneira virtual, onde os parlamentares participaram, cada um das suas casas, todos os cantos do Estado de São Paulo, devido à representatividade, né, da Assembleia Legislativa, né? As mudanças com a tecnologia, com o momento que nós estamos vivendo, com certeza farão com que a gente possa mudar a realidade de como fazer o processo de relacionamento entre a política e o poder público com a sociedade em geral, e isso acabará, com certeza, gerando reduções no futuro. Perguntando mais diretamente, deputado, esses 40% da verba de gabinete não dá para manter para sempre? Toda a discussão ela vai ser feita após pandemia. Esse momento da votação foi focado no momento que nós estamos vivendo, né? Eu acho que essa discussão ela pode ser feita no futuro, sim. Fala-se muito em renovação na última eleição. Isso está refletindo também nessas novas posições da Assembleia? Não tenho dúvida nenhuma. Apesar de que nós já temos feito ao longo do tempo a lição de casa, né? Em 2018 nós cortamos despesas 106 milhões de reais. Em 2019 nós cortamos as despesas em 146 milhões e vamos chegar ainda neste momento a 320. Então o Poder Legislativo ele tem mostrado ao longo do tempo, né, que você consegue sim reduzir essas despesas, né, e o exemplo,
Até então nós mexemos em alguma coisa ontem que era considerado intocável, né? As pessoas não acreditam que era possível você reduzir salário de parlamentares, reduzir verbas de gabinete, né, valores de assessores, né, e nós conseguimos fazer isso dando o exemplo que estamos em sintonia com aquilo que está acontecendo com a sociedade. As pessoas estão perdendo os seus empregos, as pessoas estão vivendo um momento de dificuldade. Não poderia fecharmos os olhos para isso. Deputado, em relação... Vai, Rafa. Vai. Não, vai você, vai lá. Deputado, em relação aos vencimentos e salários de outros integrantes do governo, isso tem que passar pela Assembleia, redução do salário do governador, de secretários, há projeto para também reduzir esses vencimentos e esses custos da máquina pública? A iniciativa dessa redução ela deve ser de cada um dos poderes. O que nós estamos discutindo, inclusive foi apresentado hoje pelo coordenador de um grupo que está fazendo a sintetização de uma legislação que nós vamos discutir brevemente, provavelmente iniciamos a semana que vem, né, sobre uma lei geral do coronavírus que a Assembleia deve deliberar. Ela prevê que nós damos uma autorização prévia para que os poderes que tomarem essas decisões, como nós, a Assembleia, tomou, eles não precisem mandar leis para a Assembleia para essa postura. Agora, esperamos que a medida que nós tomamos ontem, ela surta um efeito, né, de exemplo para os demais, não só poderes reduzirem seus custos dentro daquilo que é possível, que é factível, mas também aos demais legislativos, né, as câmaras municipais, as demais assembleias legislativas do Brasil, o próprio Congresso Nacional, que entenda o momento que nós precisamos, de fato, reduzir despesa, afinal, as arrecadações dos estados e do país despencou, né? Nós não teremos condição, né, de ter recursos para enfrentar esse momento. Então, não tem outra alternativa que não seja cortar na própria carne. Deputado, a Assembleia Legislativa aprovou no dia 13 de abril um aumento de quase 4%, 3,89% nos salários dos servidores do Tribunal de Contas do Estado. Eu gostaria de saber por que a Assembleia Legislativa tomou a iniciativa de aprovar esse projeto que foi mandado pelo governador João Dória e também se houve adiamento da ideia de reformar o plenário e os jardins da Assembleia Legislativa. O projeto, primeiro fazer só uma correção, o projeto foi enviado pelo presidente do Tribunal de Contas, tá? E não pelo governador João Dória, a solicitação, né, de aumento dos seus servidores. E esse projeto ele foi enviado em 2018 e foi aprovado antes da decretação da pandemia mundial do coronavírus. Então foi feita essa aprovação, não existia ainda uma ideia do reflexo que isso causaria, né, perante... Poucos dias antes, né? Não, ele foi em 2018, né? A discussão desse projeto. Não, eu digo, mas a aprovação agora, o aumento é de agora, né? Poucos dias antes da declaração da pandemia, né? Já com a doença instalada, né? Não no Brasil, né? Nós não tínhamos caso ainda no Brasil, tínhamos no mundo. Agora, de maneira objetiva, eu digo, né? O projeto dessa condição, partindo do princípio do que nós estamos vivendo, né, não deveria ser aprovado, mas a condição do debate naquele momento era outra. Eu acho que a gente sempre tem que tirar a radiografia, né, do momento que nós estamos vivendo. Sabiamente, o presidente do Tribunal de Contas adiou essa decisão, o que foi de uma maneira correta, inclusive conversado, tanto comigo quanto com o governador, né, do Estado, né? Agora, uma coisa é fato, né, o momento era totalmente diferente daquilo que a gente tinha vivido. Bem, eu queria agradecer... E a reforma, só queria saber da reforma do plenário e dos jardins. Não tem nenhuma previsão de reforma do plenário principal, né? E qualquer outra reforma, contratos e ações que não sejam consideradas por nós da administração, né, necessárias neste momento, vocês não tenham dúvida que serão cortadas. Afinal, o exemplo já foi dado ontem, são 320 milhões de reais, 25% do orçamento cortados e economizados. Queria agradecer ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Cauê Macris, que falou ao vivo conosco. Obrigada, deputado. Até a próxima, hein? Obrigado, eu que agradeço. Até a próxima, se Deus quiser.